Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Evulatech. Eu sou o Rafael e no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre como a gente utiliza o guard no nosso código, como utilizar o guardlet, né, para que ele serve, como ele funciona aqui no Swift, e também a diferença de um pouquinho do que a gente viu do último vídeo, né, a diferença entre utilizar o guardlet e utilizar o iflet que a gente viu no vídeo passado. Se você ainda não sabe como utilizar o iflet, né, e não viu o vídeo passado, eu recomendo que você dê uma olhada, né, nos nossos vídeos aqui da Evolotech, e vai estar lá o nosso último vídeo falando sobre os opcionais, tá bem? E aí vai te dar um norte para conseguir continuar acompanhando aqui a gente, tá bom? Bom, primeiro eu acredito que a gente pode já criar o nosso bloco de código, né, aqui no Playground. Então vamos criar aqui um new Playground Page. Vamos criar aqui como guard xif. Vai ficar aqui como guardlet versus iflet. E a gente vai criar uma função que vai garantir, né, que vai printar ali pra gente qual o valor, né, que está vindo de uma variável, tá bem? Então vamos criar aqui uma função verificar valor. E essa função ela vai ter um parâmetro aqui dentro que vai ser o nosso valor, que é do tipo inteiro. Os tipos a gente já conhece, mais para frente a gente vai estar falando um pouco também sobre como a gente monta as funções e como elas funcionam, mas vamos focar aqui um pouco mais sobre o assunto do vídeo, que é o guard e guardlet, tá bem? Então o guard ele tem essa notação aqui. Então normalmente a gente utiliza o guard quando a gente quer verificar se um valor, um objeto, né, o valor de algum objeto está nulo, né, o vazio no caso. E se isso estiver acontecendo, né, se esse valor estiver nulo, a gente vai parar o código por ali, como se a gente fosse dar um break mesmo, e o código não vai seguir a partir daquilo. Agora, se o código não estiver nulo, né, ele vai retornar uma outra resposta ali pra gente, ou vai seguir com o código, tá bem? Então, eu vou criar aqui também na nossa função um retorno, tá bem? E ele vai retornar um booleano. Fechou? Bom, a gente vai verificar aqui o valor, né? Então a gente pode dar um guard direto, né, no nosso valor que a gente está verificando. E vou deixar aqui maior que 20. E aqui está um pouco da magia do guard, né? Como a gente tem uma função que está esperando um booleano, então a gente precisa retornar um valor aqui embaixo de verdadeiro ou falso. Então o guard ele verifica se essa condição aqui, né, ela acontece ou não, né? Então se essa condição aqui não acontecer, ele vai cair dentro desse else, né? Ele vai cair aqui dentro e aí vai acontecer o que está nessa parte. Então a gente vai deixar aqui um return false, né? Que no caso, se o valor for menor do que 20, ele vai cair aqui. Se o return for maior do que 20, vai cair aqui. Então aqui eu vou printar valor nulo ou menor que 20. E aqui eu vou colocar valor maior que 20. Bom, a gente tem que chamar, né, a nossa função também. Então vou ter que falar aqui verificar valor. Verificar valor. Passando aqui o valor aqui, vamos deixar com 10. E outro vamos colocar aqui um 50. E vamos rodar aqui nosso código. Bom, aqui eu acabei colocando a mesma mensagem, né? Então, valor maior que 20. E vamos rodar de novo. Bom, ele já trouxe aqui pra gente o que era o esperado, né? Então, vou deixar aqui mais um exemplo também, na parte de baixo. E no nosso verificar
que tem aqui, eu vou passar ele como nulo, né, como vazio. Esse unil ali no caso. Bom, aqui a gente já tem nosso primeiro exemplo, né, de como funciona o guard, tá bem? Então, basicamente, ele vai verificar uma condição, né, verificar um valor, e se essa condição for falsa, né, se ela não existir ou não acontecer, ele vai trazer aqui o nosso primeiro bloco de código, né, e executar um return. Se não, né, ele vai continuar e vai para a sequência aqui, para a segunda parte. E agora a gente vai falar um pouquinho também sobre a diferença, né, entre utilizar o guard let e o if let, né? Eu sei que é bem semelhante, né? Os dois são muito parecidos tanto na forma de falar e também nas formatos que a gente pode utilizar, mas eles têm um pouquinho só de diferença que a gente vai estar vendo aqui. Então, bom, para dar um pouquinho mais de exemplo, né, vou dar alguns espaços aqui, onde a gente também vai estar utilizando um if let. Então aqui a gente vai estar fazendo um if let novo valor. A gente vai estar verificando se esse novo valor é maior do que o valor que está vindo ali. E caso não, ele vai estar vindo aqui para esse else. Aqui eu até consigo utilizar, né, um novo valor, mas eu vou deixar com o mesmo print aqui por enquanto. Então, nesse caso a gente vai usar esse aqui, na verdade ao contrário, esse aqui vem aqui embaixo e esse aqui em cima. Então a primeira diferença, né, é que o guardlet vai verificar a condição falsa primeiro, para depois verificar uma condição verdadeira. Então ele vai verificar se o valor é maior do que 20. Se não for, né, else, ele vai cair aqui no falso. Se for maior que 20, ele vai cair para o verdadeiro, né? Ele vai pular toda essa condição aqui. Então essa é a primeira diferença, que o if ele vai verificar direto se é uma condição verdadeira ou não, para depois cair no false, se você quiser verificar se a condição é falsa ou não também. Se você quiser só verificar o lado verdadeiro, é só deixar o if let e tirar o else daqui. Então essa é a primeira diferença entre os dois. Bom, a segunda diferença é que o guardlet, obrigatoriamente a gente passa a utilizar um return, né? Então a gente tem um return falso aqui, e se eu tirar esse cara, ele vai dar um erro porque o meu guard ele espera que eu esteja utilizando um return, que é o que vai retornar essa informação de verdadeiro, falso, ou um return vazio mesmo, para o nosso código. Já o if let não, eu não sou obrigado a utilizar um return. Eu posso utilizar, é algo opcional, né? Fica pro lado do código, a regra de serviço que você está, regra de negócio que você está alinhando ali às vezes, mas não é obrigatório você utilizar um return true ou false, dependendo da condição que você conseguir de resposta no seu if let, né? Então essas são as duas principais diferenças entre o if let e o guardlet. Então, focando um pouco mais aqui no nosso valor, né, da parte de cima do nosso guard, a gente vai ver um pouquinho de como fazer essa questão dos valores opcionais, né, dos valores nulos. Que, por exemplo, se a gente rodar aqui o nosso código, né, do jeito que ele está agora, belezinha, vai estar funcionando super bem. Só que, se eu vier aqui na parte de baixo e criar uma nova verificação, só que ao invés de eu colocar um valor para o nosso int, né, para a nossa entrada, eu vou colocar ele como nulo, né? Ele vai ter uma expectativa aqui, né, de valor inteiro, e aí eu preciso alterar também essa expectativa aqui, vou deixar ele como um valor opcional, tá bem? Então a gente tem a função, né, que acabou de mudar, então ela já não é mais uma função que vai receber o inteiro sempre, todas as vezes. Pode ser que em algum momento isso esteja nulo, né? E o nosso compilador precisa entender, né, quando isso acontece e tirar também, fazer essa, como se fosse um encapsulamento, né? Pegar esse valor concreto, né? Saber se esse valor está nulo ou não e pegar esse valor concreto e printar aqui pra gente também. Então, bom, a gente tem uma condição ali do inicializador, né? Que no caso o probleminha está sendo o if let, né? Já que aqui a gente não consegue saber se ele está nulo ou não. Então vou deixar isso aqui comentado por enquanto. E agora ele trouxe aqui o probleminha pra gente também no int.
Então, utilizando o guardlet, né, a gente consegue tirar o valor opcional. Então aqui eu vou criar um novo valor, vou deixar ele como novo valor mesmo, é igual ao valor, e a gente já pode ir aqui na frente verificar se fazer essa condição, né, se o novo valor é maior do que 20 ou não, né. E aí eu já posso mudar aqui novamente e pronto, né. Bom, essa é a grande diferença, né, entre a gente conseguir utilizar o if-let e o guardlet, né. A primeira que a gente já conseguiu até tirar a questão do opcional aqui em cima. Então, mesmo que esse valor, né, ele não exista, né, que ele seja um valor nulo, não vai dar problema, né? Eu não preciso verificar, tipo, a if valor é diferente de nulo para depois fazer essa validação aqui do nosso valor, né? Então, eu teria que verificar primeiro se é nulo para depois fazer essa configuração aqui de código, sendo que a gente utilizando o guardlet a gente consegue economizar mais linhas também e já fazer tudo ali de uma vez, né? Em uma só linha você consegue fazer toda a verificação, né? Toda a validação de um valor, se ele está sendo um valor opcional, se ele é nulo ou não, e também verificar, validar, né? Ali a sua regra de negócio, qual a expectativa, né? Desse valor, desse objeto, importante, né? Mas uma coisa legal também é que a gente consegue continuar utilizando a nossa variável, né? Então, por exemplo, se eu tiver aqui no nosso... Deixa eu tirar esse comentário aqui. Vou deixar ele como um novo valor 2 e vou trazer ele aqui para cima. Então, se eu quisesse dar um print aqui no novo valor 2, eu poderia até colocar aqui o valor, né, e fazer aqui uma concatenação, né, novo valor 2, e isso aqui, né, funcionaria. Agora, se eu tentar utilizar ele aqui embaixo, ele não vai aparecer para mim, vai aparecer só o novo valor. Já o novo valor 2, eu não consigo ter esse acesso, né? Por quê? Quando a gente utiliza um if, aquela validação que a gente está fazendo, né, esse novo valor aqui, ele só funciona dentro do if. Ele não funciona fora dele. A partir do momento que terminou esse if else, esse objeto, né, dentro do nosso código, ele some, né, essa referência. Bom, galera, eu acho que esses são os principais pontos, né, de diferença entre utilizar o if-let e o guardlet, né? A gente consegue reutilizar o valor no final. Então, até dar um exemplo aqui, fazendo uma concatenação, né? Então, eu posso aqui receber o novo valor, fazer essa concatenação aqui no final, né? E utilizar um valor que está lá no guardlet lá em cima. Então, a gente consegue... Tem mais formas, né, da gente utilizar ali os valores. Então, ele trouxe aqui, ó, valor nulo menor que 20. Bom, no caso esse primeiro valor nulo, né, porque não tem uma concatenação aqui em cima. Então vou colocar aqui também o valor, né, que já que o novo valor aqui não vai ter provavelmente. Então essa, né, é a grande diferença, a gente consegue utilizar uma concatenação aqui no final. A gente tem os retornos, né, de verdadeiro, de true e false, que a gente não tem no if-let, só aqui no guardlet mesmo. E também a questão da gente conseguir diminuir, né, a quantidade de código, diminuir a complexidade também de código, né, a gente utilizar um if-let dentro de outro, a gente aumenta também a complexidade de código, demora tempo de compilação. Então, né, se você tem isso uma ou duas vezes no seu código alguma coisa, mas é um código básico, né, simples, então a gente começa a reutilizar e garantir, né, que isso seja reutilizado da forma correta, né, para o nosso código ser mais funcional. No caso aqui ele está como opcional, né, porque a gente não forçou o valor 50, né, que é o valor que chega aqui no final, e o valor nulo, né, quando ele chega aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, né, sobre, poxa, o que é o opcional, o que é o if-let, o que é o guardlet, se ainda ficou alguma dúvida sobre a diferença entre eles também, deixa aqui nos nossos comentários que a gente vai estar respondendo aí pra vocês. Deixa um like aqui nesse vídeo, né, se você gostou desse conteúdo até aqui. E eu te espero na próxima. Bora desenvolver!